Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos voltar às nossas análises de Jornada nas Estrelas, tá? Dos episódios, né? Voltando a Voyager no seu 7º episódio da primeira temporada, intitulado Ex Post Facto. Esse é um episódio, né, que pela primeira vez ali, né, desde que a série começou, né, vai fugir um pouco do tema da ficção científica, né? Você vai ter muito mais aí um romance policial do que qualquer outra coisa, com leves pitadas inclusive de espionagem também, né? Mas como é que essa história ela se desenvolve? Vamos lá. Ela começa, né, com o Paris tendo uma visão, né, de que ele cometeu um assassinato, né, mas do ponto de vista do assassinado, né? A gente vê o assassinado vendo Paris, né, com a esposa dessa pessoa que foi assassinada pelo Paris, né? E aí o Paris vai para cima dele com uma faca, né, e acaba, né, matando essa pessoa. E aí o Paris está sendo condenado, né, a cada 14 horas vivenciar aquele crime do ponto de vista do assassinado, né? Ele está num planeta, né, junto com o Kim, né? Ele foi tipo assim, trocar umas tecnologias com um cientista daquele planeta. Aquele cientista foi uma pessoa muito receptiva para o Pérez e para o Kim, né? Levou para casa dele para jantar, né? A esposa dele era muito mais jovem, houve o envolvimento do Pérez com essa esposa e houve esse assassinato. Só que o Pérez não se lembra disso, né? O Pérez falou que não foi feito desse jeito, né? Então o que vai acontecer? A Voyager, né, que estava afastada, né, desse planeta porque ele estava em guerra com outro, né, foi a nave auxiliar que foi mandada, né, a Voyager vai se aproximar, vai entrar em contato com as naves do planeta inimigo, né, o planeta inimigo vai alertar que a Voyager não pode dar nenhum tipo de ajuda, né, para esse planeta, né, para onde ela está indo, né, e fica aquela situação, né. Aí você vai perceber, aí quando a Janeway conversa, né, com o Pérez sobre tudo que aconteceu, ela finalmente consegue se encontrar com o Pérez, né, e conversa sobre tudo que aconteceu, né. O Pérez novamente tem esse ciclo de ver o que aconteceu no crime, né, e ele acaba desmaiando, né. E aí o que acontece? Esses implantes de memória que foram tirados do corpo da pessoa que morreu, da pessoa que foi assassinada e que foram implantados na cabeça do Pérez, né, estavam provocando danos cerebrais no Pérez que provavelmente poderiam ficar irreversíveis. Então, nesse momento, né, o Pérez é levado para a nave, né, o doutor diagnostica tudo isso que eu falei para vocês, né, ele é levado para a Voyager, né, e aí, até naquele momento, um episódio que estava mais centrado no Pérez vai começar a ficar centrado mais em quem? Em Tuvok. O Tuvok vai começar uma investigação, né, dentro da lógica vulcana dele, para poder entender o que aconteceu, tá? E aí o Tuvok ele vai investigando, ele faz um elo mental com o Paris, por exemplo, ele conversa com a viúva, né, do cara que foi assassinado, do cientista que foi assassinado, né, coisa e tal, né? E aí, quando eles estão, a Voyager de repente ela sofre um ataque, né, da nave do planeta inimigo, né, de uma forma completamente injustificada. E tudo isso vão sendo evidências, né, que o Tuvok vai acrescentando ali, entendeu, na investigação dele. Até que o Tuvok chega à conclusão de que o Pérez não matou o cara, né? Por quê? Porque pelo elo mental ele vê, né, que a pessoa, né, que a pessoa que foi assassinada tinha mais ou menos a mesma altura, né, da menina, né, da moça, no caso, né? E aí a gente vai percebendo, né, que o cientista que foi assassinado, né, ele tomou uma estocada onde ficava o coração, né, da espécie dele, né, que era uma coisa que o Pérez não sabia também. Então o Tuvok ele vai, através, né, da lógica dele, ele vai percebendo que quem matou realmente, né, não foi o Pérez, que quem matou foi, né, o médico que fez os implantes do assassinado, do cara assassinado para a cabeça do Pérez, e que nessa memória do Pérez, né, do assassinato, o que acontece? Tinha planos secretos ali, entendeu? De uma arma, né,
que seriam passados, né, para essa civilização que estava em guerra contra essa primeira aí, no caso. E isso seria passado como? Através de um sequestro que seria feito do Pérez quando o Pérez voltasse para Voyager, né? Então o Tuvok ele vai investigando essas coisas, né? E ele percebe que na verdade o cientista foi assassinado de uma conspiração da esposa dele, né? Desse médico que passou os implantes, né, da cabeça do cientista morto para a cabeça do Pérez, né? E eles estavam entregando os segredos militares do planeta deles para o planeta inimigo, né? Então a coisa foi mais ou menos assim, só para vocês entenderem como é que foi o ritmo, como é que foi o andamento desse episódio. Foi um episódio mais cara de Sherlock, cara de Agatha Christie, né? Com direito a uns elos mentais vulcanos ali como evidência, como provas, né? Coisa e tal, né? E ficou interessante, né? Agora, muito mais interessante foi o seguinte, no final o Pérez, né? Ele vai tentar dizer obrigado ao Vulcano, né, ao Tuvok, mas o Tuvok não dá muita ideia para aquilo, né? E mais interessante do que isso, né, você vê o Tuvok resolvendo o caso, né? E a Janeway, né, como grande amiga pessoal dele ali, né, sorrindo, né, com toda a inteligência e a lógica do Tuvok para resolver esse episódio. Então, a impressão que dava inicialmente é que esse episódio de contornos de romance policial e de espionagem ia ser mais uma coisa focada no Pérez mesmo, que o Pérez cedo ou tarde ele ia se lembrar do que realmente aconteceu e elucidar todo o mistério lá do assassinato lá do cientista lá daquele planeta lá. Mas no final das contas você tem o que no meio aí do episódio? Você tem uma espécie de plot twist de personagens, né? O foco da atenção do episódio sai um pouco do Pérez, né? E vai mais para cima do Tuvok, que vai fazer essa tarefa aí de investigador. Então o episódio é interessante por causa disso, né? Porque ele começa de um jeito, né? E tudo levava a crer que ele ia terminar de um jeito mais focado no Pérez, né? Mas o Tuvok ele toma, né, a investigação e o episódio termina mais focado no Tuvok no caso, tá? Só não é uma ficção científica, é uma história mais policial, tá bom? Então é mais ou menos isso que eu tenho para dizer, tá? Vou ficando por aqui, desejando sempre vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial como todos os outros, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda sempre é muito legal pra gente, tá bom? Abração, gente, fui e até a próxima.